Olá, meus queridos, tudo bem? Bem-vindos! E hoje eu vou dar uma aula sobre os cuidados que você, empreendedor, você, profissional liberal, precisa ter para construir a sua estratégia em marketing digital. Vem comigo! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion, got my statement. Então eu resolvi abordar esse tema. Por quê? Porque as pessoas, os empreendedores, os profissionais liberais tendem a cometer muito erro nesse momento crucial aí de elaborar a sua estratégia em marketing digital. Tá bom? Então, para você sair na frente da concorrência, assista esse vídeo, essa aula até o final, porque eu tenho certeza que vai agregar muito a você, tá bom? Então vamos lá. O primeiro fator importante é a construção da sua persona. Gente, eu vou falar uma coisa muito importante aqui para você, tá? Eu tenho um vídeo, uma aula, vamos dizer assim, falando sobre a persona e como definir a sua persona no meu canal. Então, se você ainda não sabe, se você ainda tem dúvida, se para você ainda é difícil e é um bloqueio, vamos dizer assim, corre no meu canal e corre assistir essa aula, tá bom? Então, eu vou falar de uma forma assim mais generalizada agora. A persona, o que é a persona? Para você que não sabe, para você que não entende, não conhece, a persona nada mais é do que o seu potencial cliente, do que o seu cliente ideal, do que é o seu possível, vamos dizer assim, consumidor, a pessoa que poderá consumir aí do seu produto ou do seu serviço. Então, essa é a persona. E ela precisa estar muito bem definida. É o primeiro passo para você construir a sua estratégia em marketing digital, tá bom? E as pessoas fazem errado. Muitas vezes os profissionais liberais, muitas vezes empreendedores, acabam criando estratégias e não sabendo qual que é a sua persona, qual que é o cliente ideal, não tendo definido isso. Então, isso já é um erro, vamos dizer assim, já é um erro. Então, a estratégia construída sem a persona, ela tende a dar errado e muito errado. E você passa a não ser tão assertivo, tá bom? Então, você precisa construir a sua persona, defini-la, tá? Então, eu separei aqui alguns tópicos que você precisa aí ter em mãos para você definir essa persona, tá? Então, se você quiser anotar, se você quiser pegar aí um papel, uma caneta, corre lá para pegar esse papel, essa caneta e bora anotar, tá bom? Porque vai te ajudar, vai te orientar e vai te dar um direcionamento, tá? Então, vamos lá, ó. Primeiro fator importante, você precisa saber quem são as pessoas. Quem são, na verdade, o seu público-alvo? E aí eu entro, quem é a sua persona? Quem é? Lembre-se, a persona, ela é uma pessoa, um cliente exclusivo, vamos dizer assim, com uma definição muito, mas muito certa, clara e objetiva daquele cliente que você quer atingir, daquele potencial cliente. Vamos dizer assim, é a pessoa perfeita para comprar aí o seu negócio ou adquirir o seu serviço, tá bom? Público-alvo, ele é uma parcela da sociedade, vamos dizer assim, tá? E a persona não, a persona é uma coisa mais exclusiva, é mais direcionada, tá? Então, você precisa aí sim ter em mente quem é. Você sabe quem é? Quem são? Primeiro, quem são o seu público-alvo? Quem é a sua persona? Tá bom? Você precisa ter isso definido.
Aí, outro fator importante, tá? Gente, estou com o meu roteiro, tá bom? Porque é muita coisa para falar e eu preciso do roteiro para não me perder. E até mesmo organizar aí uma ideia para vocês, tá? Ficar mais claro e objetivo. A rotina, você precisa saber da rotina da sua persona, a rotina desse público-alvo, você precisa saber. Ó, eu vou dar um exemplo porque eu sempre gosto de dar exemplos, trazer para a prática. Vamos imaginar que eu sou uma professora de educação física e eu trabalho como personal. Então, gente, o meu público-alvo que eu quero atingir e a persona que eu quero definir precisa do quê, gente? Precisa, no mínimo, de gostar do quê? De atividade física, certo? Ela precisa, no mínimo, querer aí ter uma qualidade de vida, uma vida mais saudável. Ela precisa. Entende? Por quê? Porque esse é o meu público-alvo. É para esse público que eu vou ofertar o meu serviço. Entende? E através disso eu vou definir a minha persona. Então, qual que é a minha persona, o meu cliente ideal? Uma pessoa que queira ter uma qualidade de vida melhor, uma pessoa que esteja disposta ou que goste de praticar aí atividades físicas, uma pessoa que esteja aí disposta e goste de ter aí também junto associado uma alimentação saudável. Por quê? Porque é isso que ela está em busca. Ela está em busca dessa transformação na vida dela, certo? Então ela quer ter o quê? Mais saúde. Ela quer ter o quê? Qualidade de vida. Através do quê? Através, estou dando um exemplo, através de uma alimentação saudável, incluindo aí uma atividade física, um exercício físico. Então, essa é a minha persona. É para essa pessoa que eu vou ofertar o meu serviço, o meu trabalho. Porque eu posso fazer com que ela adquira aquilo que ela está em busca, esse resultado, essa transformação. Entenderam? Tá bom? Aí eu vou partir para quais são os objetivos. Então, é exatamente o que eu acabei de mencionar. O objetivo desse público-alvo, o objetivo dessa persona é o quê? Ter qualidade de vida, ter uma vida mais saudável. Então, esse é o objetivo, tá? E aí, esse público-alvo se torna o quê? Você vai definir através disso uma persona, o seu cliente ideal, para quê? Para poder ser assertivo, para poder ser mais objetivo naquilo que você está ofertando. Então, se a pessoa tem esse objetivo, eu posso te dar essa transformação. Eu posso contribuir com essa transformação, tá bom? Então, é por isso que é importante você saber desse objetivo, tá? Gente, me desculpem, o alarme aqui disparou. É assim mesmo, vídeo que segue, bola pra frente. Então vamos lá, ó. E aí temos outros fatores. Quais são os problemas, tá? Que elas enfrentam, que esse público-alvo enfrenta. E através disso você vai saber da sua persona, o problema que essa sua persona enfrenta. Quais são as dificuldades? O que impede ela do quê? De praticar aí uma atividade física, de manter aí essa busca, vamos dizer assim, por essa qualidade de vida, por essa vida mais saudável. Então você precisa saber disso. Por quê? Porque você vai atingir exatamente na dor desse público-alvo, na dor desse potencial cliente. Tá bom? E aí você vai quebrando essas objeções dentro dessas dores, tá? Dentro dessas dores. Ah, mas olha, Gleice, uma dor, um exemplo, uma dificuldade aí que eu tenho, tá?
Eu não consigo fazer atividade física porque eu não tenho tempo. Será que a pessoa não tem tempo ou será que a pessoa não prioriza? Porque quem quer faz, quem não quer dá desculpas. Então é uma objeção que você pode quebrar. Será que você não tem tempo ou será que você não está priorizando nesse momento? Então você quer algo, você quer chegar nessa transformação, só que você precisa priorizar. E aí você vai quebrando essas objeções. Por isso você precisa saber do que? Dessas dificuldades, tá? Dificuldades, problemas, tá bom? Quais são as necessidades, o que elas necessitam? Quais são as suas objeções de compras mais comum, tá? Quais são? Gente, eu não vou mencionar cada uma delas, porque senão o vídeo ele vai se estender muito, tá bom? Mas eu vou ir aqui citando e vocês vão anotando. Quais são suas objeções, né? Que eu já falei, de compra mais comum. Como a sua empresa pode ajudar essa pessoa, que eu já mencionei mais ou menos, a forma que você pode ajudar, que você pode transformar, tá bom? Outra coisa, quais produtos ou serviços são indicados? Qual a linguagem adequada para se comunicar com o quê? Com essas pessoas? Você precisa saber. A forma como você vai se comunicar, como que é, você precisa conhecer um pouco desse público-alvo e dessa persona para você saber a forma como você se comunica, como você interage, para quê? Para que você tenha aí uma aproximação, ok? Em quais canais de comunicação elas buscam por informação? Aonde que está esse público-alvo? Aonde está essa persona? Ela está no YouTube? Ela está no Facebook? Ela está no Instagram? Aonde ela está? Aonde elas se encontram? Você precisa saber. Você precisa ter esse conhecimento, tá bom? Para quê? Para que você também esteja nesses canais, correto? Que tipo de conteúdo precisa ser consumido, tá? Então isso é também muito importante, o tipo de conteúdo que eles consomem. Por exemplo, você vai fazer um conteúdo, será que esse público ele gosta de consumir mais esse conteúdo através de um vídeo? Ele gosta de consumir esse conteúdo mais através de um card? Ele gosta de consumir um pouco desse conteúdo nos stories? Como ele gosta de consumir? Que tipo de conteúdo você vai preparar e fazer para ser mais assertivo aí nessa sua estratégia? Para divulgar aí o seu serviço? Como você vai construir isso? De que forma você vai construir isso? Então você precisa saber como eles gostam de consumir, tá? Lembrando que para cada plataforma existe também uma formatação diferente. Então, por isso que você precisa saber qual canal que essa sua persona, que esse seu público-alvo se encontra. Para quê? Para você também fazer a formatação adequada dessas plataformas. E aí, eles terão também uma experiência melhor. Isso também faz com que você retenha aí a atenção deles, tá bom? Isso é importante. Qual é a jornada de compra dessas pessoas, desse público-alvo, dessa persona? Qual que é a jornada de compra? Gente, eu entendo uma coisa. Quando você fala em vender, não é somente o fato de vender, tá? O que acontece? O público-alvo, o potencial cliente, ele passa por um processo de consciência, certo? Então, para cada nível de consciência, você precisa produzir aí um conteúdo para esses níveis de consciência que cada um vai estar. Então, por exemplo, tem um que sabe que precisa do seu produto, que sabe que precisa do seu serviço. Então você vai produzir um conteúdo para esse público, certo?
Então você já sabe, é um público que sabe que necessita. Vamos dizer que é um público que está mais aquecido. Mas tem aquele público que ainda não sabe que precisa. Ele sabe que ele quer a transformação, ele quer mudar isso na vida dele, mas ele não sabe que você pode ajudar. Então você vai fazer um outro tipo de conteúdo, é uma outra abordagem. Tá? Então, assim, são níveis de consciência que o seu público-alvo, a sua persona passa. E você precisa trabalhar esses níveis de consciência em doses homeopáticas, certo? Até que esse potencial cliente, até que esse público-alvo, ele chegue de fato à conversão, à venda, a adquirir aquilo que você está ofertando, tá bom? Então você precisa aí saber. Vamos lá. O que elas valorizam em uma empresa desse segmento? Você precisa saber o que esse público-alvo, o que esse potencial cliente, ele valoriza. Ele valoriza nesse profissional. Você precisa saber. Ele valoriza o quê? Ele valoriza a performance, ele valoriza de repente aí um corpo, né? O corpo mais sarado, um corpo mais definido. Ele valoriza a questão da saúde e não necessariamente o corpo sarado, definido. Então você precisa saber o que ele valoriza, tá? Então assim, é importante você saber esses itens, tá bom? É de extrema importância para aí você conseguir iniciar a sua estratégia em marketing digital, tá bom? Próximo ponto, que é super, gente, super importante, que eu vou falar aqui, é a análise da concorrência. Sim, você precisa estar antenado, antenada à sua concorrência. O que a sua concorrência está falando? Como essa sua concorrência está abordando? E claro, você vai sempre pegar a concorrência que está se destacando aí no seu segmento. E você vai aprender não somente com os acertos dessa concorrência, mas também com os erros dessa concorrência. Tá bom? Então você vai ter aí essa análise, mas você precisa estar antenado. Tá bom? Você precisa. Não tem como você não estar antenado a essa concorrência. Não tem como você não querer ver a concorrência. Porque às vezes as pessoas falam assim, Gleice, mas quando eu olho a minha concorrência eu me desmotivo. Eu me desmotivo porque a minha concorrência, ela tá num patamar acima e aí eu acabo me desmotivando. Prestem atenção. Não é isso. Você tem que olhar a sua concorrência como o quê? Como alguém que já esteve aonde você está hoje e que já passou, que já errou, certo? Como você vai errar. E essa concorrência não só errou, como ela erra também. Isso faz parte do jogo. Só que você tem que ter essa concorrência como uma inspiração a você. Você tem que se inspirar nessa concorrência e não fazer da concorrência uma desmotivação. Então é importante sim você analisar, você ver o que está fazendo, o que está dando certo, o que as pessoas estão se conectando, como que essa concorrência está abordando, a linguagem, como as pessoas estão se conectando com essa concorrência, por que está se conectando tanto assim. Então você precisa ter essas análises, para quê? Para você conseguir aí fazer o quê? Trazer para o seu negócio também. Não estou falando copiar, eu estou falando moldar. Você vai moldar do seu jeito, da sua forma, tá bom? Mas você não pode estar totalmente alheio a essa concorrência, porque ela é uma concorrência,
E você precisa entender também dela, tá bom? Então isso é muito importante, tá? E aí eu trouxe aqui, ó, alguns fatores importantes, certo? Ó, para vocês analisarem o que esses negócios estão fazendo. É importante. Então, por exemplo, ó, que tipo de conteúdo eles estão produzindo? É importante você saber, porque o conteúdo ele acaba gerando essa conexão, acaba gerando. Então, muitas vezes, para quem ainda não sabe, ou está no começo aí de uma estratégia de marketing digital, tem um pouco de dificuldade. Então, é interessante você olhar esse conteúdo, trazer para você também de uma forma, foi o que eu falei, moldada, molde do seu jeito, certo? Mas é importante você estar aí por dentro do que está sendo feito, para você também não ficar para trás, tá bom? Então, o conteúdo que eles estão produzindo, que tipo de linguagem eles estão usando, que é o que eu falei, isso é importante, porque a forma como você se comunica, ela acaba gerando essa conexão. Então, você precisa saber também, claro, que cada um tem um jeito de se expressar, tem um jeito de falar. Então, se você é uma pessoa extremamente extrovertida, não é para você copiar a sua concorrência que não é extrovertida. Então você tem que ser você. Você vai continuar sendo extrovertido e as pessoas irão se conectar com o seu jeito de ser. Se não se conectarem, tá tudo bem, tá tudo certo, mas é o seu jeito de ser, tá bom? Mas o que eu quero que vocês entendam, essa linguagem, ela não pode estar muito fora desses padrões. Entendeu? Não pode estar muito fora. A sua concorrência não pode estar falando A e você está falando X, que não tem nada a ver, porque não é o que o seu público quer. Certo? Estamos falando de comportamento humano. O comportamento, as necessidades que o seu público-alvo quer, o seu potencial cliente quer. Então é disso que você tem que falar. Certo? E a linguagem deles que você tem que falar, porque é o que eles querem ouvir. Porém, você vai fazer o quê? Transformar essa linguagem no seu jeito, na sua forma de ensinar. Você vai modelar, tá? Então, se você é uma pessoa séria, por exemplo, não tem como você ser uma pessoa extrovertida. Por quê? Porque você não vai conectar. Porque a sua audiência vai perceber e vai ver que é uma coisa forçada, que não tem nada a ver e não condiz com você. Entendeu? Então é isso, tá? Quais são os erros que estão sendo cometidos, conforme eu já havia dito, e quais ações parecem dar certo? Quais são as ações que essa concorrência ela tá fazendo e parece dar certo? Então, por exemplo, eu estou falando especificamente, vamos lá, de redes sociais, stories, Facebook e Instagram. Nossa, olha que legal, a minha concorrência, ela é muito dinâmica nos stories. Eu acho que dá certo, eu vou tentar fazer do meu jeito, mas é uma ideia que eu posso moldar e eu posso ver se realmente dá certo, se rola eu aplicar isso da minha forma, entendeu? E se vai conectar com o meu público-alvo e com o meu potencial cliente, tá bom? Porque às vezes o que dá certo para a concorrência não dá certo para você. Então você precisa saber disso também. Você precisa, como inglês que eu sei, colocando a mão na massa, fazendo o negócio acontecer, testando. O marketing, não importa, o marketing ele é teste, não é nada 100% certo. Não é nada 100% efetivo. Você vai testando daqui, você vai testando dali. Você vai vendo o que dá certo, o que não dá. Muitas vezes o que dá certo para minha concorrência pode não dar certo para mim. Por quê? Porque o meu público-alvo se conectou com o meu jeito de ser e ele espera um jeito de ser meu específico, que é somente meu. Entende? E ele não se conectou com a minha concorrência. E tá tudo bem. E é assim que funciona. Ou vice-versa.
Tá bom? Então, assim, coloquem isso na cabeça. Nem tudo que dá certo para a concorrência dá certo para você, tá? Então, é a base de testes. Você vai testando, tá? Próximo. Gente, só que antes eu vou tomar uma aguinha, porque a minha garganta tá seca. E agora temos uma moto passando no nosso vídeo, na nossa aula, mas é assim. Bora continuar o vídeo, porque é assim que funciona, tá? Vamos falar agora de uma estratégia muito importante sobre o uso de palavras-chave. Sim, não sei se você já ouviu falar ou não. É importante você ter esse estudo de palavra-chave. Por isso você precisa entender da sua persona. Por isso você precisa entender do seu público-alvo. Por quê? Porque através dessa necessidade, desse conhecimento que você vai obtendo, que você vai fazer o quê? Você vai utilizar as palavras-chave, que são o quê? As palavras que eles tendem a procurar, a buscar na internet. Entendeu? Então você precisa entender. Então, um exemplo que eu vou dar. Temos aqui, uma ferramenta muito, mas muito legal para vocês utilizarem, para vocês pesquisarem essa palavra-chave, que é o Keyword Planner. Keyword Planner é uma ferramenta muito legal para você buscar por essa palavra-chave. Então, você vai digitar ali a palavra, tá bom? De acordo com a necessidade desse público-alvo, dessa sua persona, e aí vai te dar essas sugestões daquilo que a sua persona e o seu público-alvo busca na internet. As dores desse público-alvo. Então vai te trazer, tá bom? Então aí você vai fazer o quê? Você vai pegar essas palavras e vai introduzir aí nas suas publicações. Para quê? Para você ser encontrado na internet. Para você ser achado. Para você sair aí da toca do coelho. Entendeu? Para você dar aí o pulo do gato. Então essas palavras-chave são muito, mas muito importantes, tá? Gleice, por exemplo, eu encontrei você no Google. Eu escrevi lá uma palavra e veio o seu vídeo no Google. Por quê? Porque antes eu fiz um estudo das palavras-chave que a minha persona, que o meu público-alvo busca. Tendem a buscar a dor deles. Através do quê? Dessa ferramenta, e tem outras ferramentas também. Aqui não dá para eu me estender muito aqui. Então, eu otimizo o quê? A minha publicação. E as pessoas tendem ao quê? A me encontrar, a me conhecer através disso. Tá bom? Então, isso é importante. Anotem aí, tá? Vamos lá. Análise de canais. Bom, análise de canais praticamente eu já falei, né, gente? A análise de canais. Você precisa saber aonde o seu público-alvo se encontra, aonde esse potencial cliente, essa persona se encontra. Já falei sobre isso. YouTube, Facebook, Instagram, aonde que eles estão? Mas prestem atenção e a dica que eu vou dar. Publiquem nesses canais. Facebook, Instagram, YouTube. Publiquem. Por quê? Para cada canal, o público ele é diferente. Então, a pessoa que consome o seu Facebook, ela não consome o seu Instagram, que não consome o seu YouTube. O que consome o YouTube não consome o seu Face, que não consome o seu Insta. Então, quanto mais plataformas você tiver, melhor.
Então é o que eu falo, se você tiver a chance e a oportunidade de divulgar o seu produto, o seu serviço nessas 3 plataformas, faça. Faça. Tá bom? Por quê? Porque em cada plataforma, é o que eu falei, o público é diferente e buscam esse público, essa persona, ela busca por quê? Por uma experiência diferente. É o que eu estou falando e volto a falar ainda mais a questão da linguagem. Você precisa também entender a linguagem dessas plataformas, tá? Porque no Instagram, esse público, esse potencial cliente, ele busca uma coisa, uma experiência, e busca outra coisa no Facebook, e que busca outra coisa no YouTube. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui rápido e breve, o YouTube. O YouTube é uma plataforma onde as pessoas estão buscando por conteúdos para aprender. Essa é a característica da plataforma do YouTube. Entendeu? Então as pessoas que chegam até lá são as pessoas que querem aprender algo, elas querem algum tipo de informação. Elas querem uma aula, elas querem um conteúdo. Por quê? Porque elas querem colocar alguma coisa que elas não sabem em prática. E ela sabe que a plataforma entrega isso. Tem muita gente gerando conteúdo, tem muita gente ensinando. Entendeu? Que é diferente do Instagram. O Instagram também tem muita gente ensinando, tem muitos criadores de conteúdo, mas ele é diferente, a linguagem dele é diferente, é uma linguagem mais dinâmica. Por quê? Porque também quem consome essa plataforma são o quê? Jovens. Então você tem os stories, tem que otimizar, deixar dinâmico esses stories para chamar atenção. Você tem o Reels, que você tem que chamar atenção de uma forma mais dinâmica, mais descontraída. Tem o IGTV, tem o feed, então você tem que saber falar cada linguagem. Do que? Dessas ferramentas que tem dentro dessa plataforma. E o Facebook é outro. O Facebook geralmente é um povo mais maduro, são pessoas mais velhas que estão mais no Facebook, mas que também buscam por conteúdos. Só que o Facebook, por ser uma ferramenta, uma plataforma mais madura, ele não entrega tanto, ele entrega menos que o Instagram. Mas é importante que você coloque, por quê? Porque as pessoas, mesmo ele entregando pouco, vão ter o contato com o seu produto, com o seu serviço. E depois disso, você pode fazer o quê? Você pode fazer o tráfego do seu negócio. Você pode fazer o quê? A divulgação do seu produto, do seu serviço. Através do quê? Dessa plataforma. E das outras também. Deu para vocês entenderem? Então, é importante, tá bom? É importante. E aí, nós temos aqui a definição das metas e dos objetivos. Certo? Gente, a definição, eu dei uma paradinha agora porque eu tô vendo, me veio uma mensagem que tá parando de gravar porque tá cheia a memória. E aí já me deu uma palpitação. Mas vamos continuar. Então assim, ó, só recapitulando porque eu me perdi com essa mensagem agora, ó. Definição das metas e volta, calma e respira. Definição das metas e objetivo. É importante você definir a meta e o objetivo. Não adianta você colocar aí esforços numa estratégia em marketing digital se você não tem uma meta e se você não tem um objetivo que você quer alcançar. Não tem como, gente. Você precisa saber. Qual que é a minha meta? Ah, eu quero vender tanto. Ah, eu quero... não sei. Coloca aí a sua meta. Qual que é o seu objetivo? Aonde você quer chegar? Eu quero isso em um mês, eu quero isso em 2 meses, eu quero isso em 6 meses, eu quero isso em 1 ano. Você precisa ter isso muito bem definido. Por quê? Porque quanto mais definida a sua meta, quanto mais definido o seu objetivo, melhor será a sua estratégia. Porque você vai saber, você vai conseguir mensurar o quê?
as suas estratégias, se está atingindo aquele objetivo, aquelas metas que você traçou, certo? E o que é legal, principalmente nas redes sociais, vou falar agora especificamente de redes sociais, você tem como ter esses dados eles são palpáveis, para saber, estou no caminho certo, Gleice? Estou no caminho errado? Preciso mudar a rota? Preciso fazer isso diferente? Ou não? Ou tá dando certo isso? Eu estou atingindo aquilo que eu quero? O que eu preciso fazer para melhorar isso? Peraí, não consegui alcançar essa meta. Não consegui alcançar esse objetivo. Peraí, então eu vou parar, vou sentar, vou analisar e vou refazer. Vou melhorar. Vou reajustar. Então você precisa, e o melhor de tudo, gente, você tem essas métricas na sua mão. Através do quê? Através dessas plataformas maravilhosas. Elas dão esses resultados a você. Então é um caminho que você consegue aí traçar. Você consegue ser direcionado. Mas para isso você precisa ter, senão o que vai resolver? Você não vai saber. Você não vai saber se aquilo que você está fazendo está dando certo, se aquilo que você está fazendo está dando errado. Por quê? Porque você não tem nada definido. Está sendo em vão. Então, é importante, tá bom? E aí... Nossa, que calor! Vamos falar, então, concluir o quê? Que o marketing digital... ele é baseado em estratégias. Não adianta você só ter uma página no Facebook, ok? Não adianta você ter somente uma página lá, um perfil no Instagram. Não adianta você só ter um canal no YouTube. Você tem que construir uma estratégia em marketing digital. E o marketing digital, ele é sim um gerador de oportunidades para você alavancar aí o seu negócio, para você alavancar aí o crescimento do seu negócio. Não importa se é pequena, média ou grande empresa. É um gerador de oportunidades. Ele vai aumentar aí a rentabilidade do seu negócio. Mas você precisa saber trabalhar de forma estratégica e evitem esses erros que eu mencionei, tá bom? Procurem evitar, tá? Procurem aí seguir essas dicas que eu acabei dando, acabei separando aí para vocês, como, vamos dizer assim, a base de uma estratégia em marketing digital, tá bom? I never made it.